Você sabe que hoje as pessoas me perguntam sobre foco e visão, como se fosse uma coisa nova. E eu gosto de usar uma frase que Santos Dumont disse lá em 1901. No trajeto para a Torre Eiffel, eu nada mais via, nem uma única vez olhei para os telhados de Paris. Eu me via flutuando em um mar branco e azul, sem ver mais nada à minha frente senão o meu objetivo. Eu me peguei um dia naquele momento contando moeda para pagar um boleto bancário. E eu falei assim... Aquilo mirou de uma forma tão grande que eu acho que Deus já estava preparando alguns desbloqueios na minha vida, sem eu saber. E eu lembro que eu fiquei muito pirada, e eu esmurrei aquela mesa e eu falei assim, chega, foi a hora do basta, foi ali. A partir de hoje, eu nunca mais vou contar a moeda na minha história. A partir de hoje, eu não aceito mais essa vida. E aí eu fui pro espelho, falei tudo que eu tinha que falar pra mim. Toma vergonha na tua cara, Grejoviane. Você é jovem, você tem as mesmas 24 horas de uma pessoa de sucesso. O que você tá fazendo? Que merda que você tá fazendo? Desculpa a palavra. Mas a minha vida tava sendo uma verdadeira merda ali. O que é uma empresa quebrar? Vamos traduzir isso. Empresa quebrar é não ter dinheiro pra pagar o seu fornecedor. Tá? Se você não tem dinheiro pra pagar o fornecedor, não adianta você ter lucro, não ter lucro, ter equipamento. Você não tem caixa, não tem dinheiro, aí você quebra. Então, engraçado que na aviação a gente chama a mesma coisa. A gente chama de pane seca. Pane seca é quando o combustível acabou. Não tem que fazer. E o caixa é a mesma coisa. O combustível acabou. Você faz o quê? Agora, se tiver condição de planar, você ainda plana e escolhe um lugar para você pousar. Mas normalmente vai ser um acidente. Você vai ter que levar o avião. A gente fala brincando, né? Mas é sério. Você vai levar a aeronave até o local do acidente, porque não vai ser um pouso, né? Você não pode decolar com uma pessoa dentro do avião que não queira fazer aquele voo. É doido. Eu não quero aquela pessoa perto de mim, tá maluco? Pode descer. E aí um monte de gente fica indignado, fala, pô, agora nós vamos voltar só porque o cara não sei o quê, enfia a manete pra frente e o cara que se lasque. Mas esse que é o problema. É a escolha dele, Por que na aviação, se a pessoa escolheu não andar com você, você volta e desembarca ela? Por que na vida você quer carregar um monte de gente, tipo alça de mochila? Sim. Eu falo para as pessoas, se fosse para você carregar a pessoa nas costas, elas vinham com a alça de mochila, né? Mais fácil, né? E é o que muita gente espera que você faça. A doideira, né? É que a gente tem que olhar para ver se a gente não tá, né, no lombo de alguém. Totalmente. Não, agora você falou uma coisa que é onde a gente toma consciência. É a nossa escolha. Eu já percebi que muitas vezes eu estava deixando pessoas me carregarem. E de você fazer a gestão como CEO de 27 empresas. Como você faz isso? O que é o principal que você precisa ter para conseguir? Eu vou jogar a analogia para você que você vai entender bem a resposta dessa pergunta e aí as pessoas jogam para analogia do que elas fazem que elas vão entender. É mais difícil voar um Boeing ou aquele primeiro aviãozinho que você testou? Dificuldade não é a mesma? Exatamente. Aquele primeiro era um monstro pra você. Apesar de ser um aviãozinho pequeno, tec-tec, mas você não entendia nada. Então você teve que ir olhar, se desenvolver e tal, ler, estudar, voar, aquele frio na barriga. Falou, nossa, meu Deus, hoje é o dia. E vai alguém do lado ali te acompanhando, você voa, aquelas, uau, superei, voei. Quem sou eu para querer agradar todo mundo e falar, não, é esse o caminho, vamos por aqui que vai... Não vai chegar. Né? Porque eu costumo dizer que cada pessoa está num campo de energia, no campo de vibração. Só que para você sair da onde você tá, você tem que subir essas vibrações. Se você não estiver com esse olhar para você querer aprender, querer ser uma pessoa melhor a cada dia, você não está pronto. Não deixar que aquela oportunidade passe. Poxa, agarra essa oportunidade, dá o máximo de si, busca conhecimento e vai continuar, porque a vida, ela não é estática, a vida é um movimento. Eu gosto de comparar muito com dançar, sabe? A vida é um movimento, precisa ser fluida, precisa ser leve. A gente precisa deixar a vida mais leve, né? Então, diante das circunstâncias difíceis, como é que eu vou deixar mais leve? E aí, esse é um trabalhar de movimento, né? Eu falo que a vida tem os ritmos. Às vezes a gente tem que acelerar, às vezes a gente tem que diminuir, às vezes precisamos recuar, não é? É um movimento, não é estático. Quando você se dispõe a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Tudo é vida. Eu vejo que a maioria das pessoas, depois de muitos anos, acabam sendo reconhecidas como, eu tenho uma certa dificuldade em progredir porque eu tenho medo de receber o não das pessoas. O que o não das pessoas representa para você?
O não das pessoas, muita gente, quando recebe o não, já desiste naquele instante. E o não pra mim, não foi tipo, eu recebi o não, vou parar. O não eu servia de inspiração pra mim. Porque em todo processo, na sua caminhada, vai ter um não. Um não, né? Um não, né? Não, vários não, exatamente. Vai ter vários e vários nãos. E a gente tem que saber lidar. Isso acontece muito, né? E eu vou te falar uma coisa. Quanto mais crescer o podcast Improváveis, mais crítica vai ter. Porque as pessoas não vão cuidar da vida delas, vão cuidar da vida dos outros. Totalmente. Entendeu? Eu falo isso muito. Se você perder o tempo que você perde cuidando da vida dos outros, cuidando da sua, e mudando aquilo que precisa mudar, a tua vida era outra. Você não tava nem tendo tempo de cuidar da vida dos outros. Desculpa, Totalmente. mas eu não tenho tempo pra cuidar se o cabelo do fulano tá torto, se a roupa tá mal arrumada. Eu não tenho esse tempo, gente. Por quê? Porque eu estou focado em fazer aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia. Eu não tenho tempo pra estar rodando o dedo no feed, olhando milhares de coisas. Eu vou nas pessoas chaves que eu preciso ver todos os dias e vou direcionar aquilo. As Diferenciar. pessoas pensam que o processo de criatividade, de construção de criatividade é algo difícil, mas ele é muito fácil. E é fácil porque é natural. Porque tá no nosso DNA, porque tá dentro de nós. Você já tem. É só você acessar e usar. Então, Basta se permitir. exatamente. Mas você tem duas coisas pra você fazer com o seu olhar, né? Você pode banalizar o olhar e você pode usar do seu olhar para gravar. É uma Uau. câmera fotográfica e também é uma câmera de filmagem. É onde você guarda memórias. Você pode perder uma imagem tirada pelo celular, mas você nunca vai conseguir tirar uma imagem que está guardada na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente também, ela vai ficar ali. E eu guardo memórias, eu sou alguém que eu gosto de guardar memórias. Então eu uso meus olhos com um propósito. Você usa os seus olhos com propósito? É importante você entender isso. Senão você não vai crescer, você não vai adquirir sabedoria em nada. Vou falar pra você. Tudo que acontecer na sua vida, nunca mais se pergunte por quê. O porquê, ele te deixa no passado, como vítima, como sofredor, sofredora. Você não nasceu para isso. Deus te criou vencedor, entende? Então, as pessoas que ficam perguntando o porquê, as pessoas que estão em depressão, elas estão no passado, elas estão presas no porquê. Não pergunte o porquê. Uma simples pergunta faz diferença. Pergunta pra quê? Pra que eu passei pra isso? O pra que já te joga pra frente. O pra que já te joga no futuro. O pra que já te ensina. Você já vai sair daí vencedor. Você já vai entender pra que você passou isso. Pra você aprender o quê? Isso, aquilo, não. Então, dê graça, né? Dê graças às coisas, né? Seja grato a Deus e pergunte o pra quê. E é pra frente que se anda. Uma das técnicas que eu uso pra saber que é Deus, agora a gente faz até técnicas, né? Isso é bom, isso Mas- é excelente. É o que justamente as pessoas estão buscando. Eu falo assim, quando eu sei que é Deus falando comigo, quando eu tô em paz. Quando o meu coração sente paz. Por mais que as condições sejam desfavoráveis, mas eu senti uma paz no meu coração, é Ele. E uma outra técnica que eu uso é quando aquilo que eu quero, aquilo que eu escutei, ou aquela decisão que eu vou tomar é para um bem maior. Não é só para mim. Não é pelo meu egoísmo, por vaidade, por ego. Aquela decisão que eu vou tomar, aquele caminho vai ser para beneficiar também outras pessoas, né? E aí eu sei que é Deus, porque o inimigo não quer que você ajude ninguém, né? Não quer que você transforme vidas, não quer que você levante pessoas. Pelo contrário, ele quer que você olhe para o teu umbigo e faça aquilo que é a sua vontade. Então, se é para um bem maior, para ajudar outras pessoas, eu também sei, olha, Deus tá nisso. Talvez as pessoas que estão aqui assistindo estão acostumadas com os resultados medianos que vocês estão tendo. E você pode potencializar, mas você precisa colocar energia, frequência alta, direção no teu negócio. E aí chegou uma época do meu negócio que eu falei assim, eu preciso duplicar isso aqui, eu preciso ter um resultado diferente. Eu tinha o resultado, eu comecei a cada 10 pessoas que eu falava, eu fechava com uma. Aí a prática, habilidade, estudo, me conectei a pessoas, fui buscar conhecimento e treino. É quilômetros rodados. É Que eu quilômetros. chamo de horas de voo, Você né? é de horas de Veio da voo. aviação, é horas de voo. É, horas de voo. E aí, o que acontece? Chegou um tempo que a cada 10 que eu falava, eu fechava 8. Uau. Opa, então eu tô tendo uma técnica nova aqui. Eu tenho que duplicar isso pro meu time. E aí não entender que isso é mérito só meu. Se eu tenho algo que eu sei fazer e que dá resultado, eu tenho que duplicar isso no meu time.
Não importa com que você trabalha, você pode duplicar as pessoas. Isso é transbordar em outras vidas. Estudando neurociências cognitivas, eu fui entender que as pessoas que mais entendem do ser humano são as seguradoras, né? Perfeito. Porque você tem que saber como o cara vai agir, reagir. Uhum. Por exemplo, uma coisa que eu sempre vi nos contratos, né? A questão, por exemplo, de cobertura para acidente de carro. Perfeito. 25 anos. Então, Sim. abaixo de 25 anos, um preço. Acima de 25 anos, um preço. O risco. E eu imagino que a maioria de vocês não sabe o porquê. Quando eu fui estudar neurociências, eu fui entender que a gente considera a maioridade 18 anos, Perfeito. depois a maioridade legal 21 anos, Uhum. mas, na verdade, isso foi para conseguir colocar dentro de uma idade que seja a mínima para você liberar a pessoa. Só que, segundo os estudos, a maturidade cerebral ela é atingida Uau. por volta dos 25. E as Perfeito. seguradoras já sabiam disso. Daí eu falei, Perfeito. cara, esses caras sabem muito mais do ser humano do que a gente imagina. Ele falou pra mim assim, mano, parabéns por tu ter mudado de vida, tu ter enricado e tal. Eu falei assim, não, mas eu ainda não enriqueci financeiramente, eu não sou milionário ainda, em dinheiro, eu não tenho 1 milhão na minha conta ainda. Ele falou, mano, mas tu tá num lugar onde tu encontra o Flávio Augusto na rua. Tu atravessa a rua e tu encontra a filha de Silvio Santos. Tu tá aqui comigo que eu tenho uma irmã que fatura milhões e ela tem uma oportunidade, tipo assim, de estar junto com ela. Então, só pelo ambiente que você tá, pelas pessoas que você tá andando, pelo ambiente que você tá envolvido, você já tem esses milhões, só tá faltando de alguns ajustes para poder isso cair na sua conta. Então você vê, você acabou de falar, a pergunta que mais atrapalha as pessoas de seguirem o seu coração e de fazer dar certo é o e se. Quando você entra no e se, você passa por isso. E veja, você já tinha passado por um processo aonde você foi com tudo e não passou pelo processo de si. E isso também tem uma explicação científica. Quando você não tem filhos e quando você ainda não está casado, existe uma predisposição mental de que você não passa pelas 3 crenças básicas do ser humano. Em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, a alimentação. E em terceiro lugar, a proliferação da espécie. Mapeie as coisas que você é muito bom. O que você é muito bom? Porque eu, Mari, tenho a crença de que quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. Verdade. Porque o que a gente tem da Revolução Industrial e da escola é que, pô, você foi mal numa matéria, você tem que estudar pra ficar na média. E aí você deixa de estudar o que você é bom e também cai pra média. Aí entra naquele que você falou do mediano, que pra mim não é problema nenhum, a pessoa ser média. Pra mim, a grande diferenciação é a pessoa saber que ela tá na média e ela escolher tá ali. E aí tudo bem. Pô, eu gosto de estar aqui, gosto de estudar na média, ser a média, show. Se você quer sair da média, você tem que focar no que você é bom. E aí entra nessa parte de talento, que é onde está o nosso aditivo. Quando a gente tem muita consciência do que a gente é muito bom, e a gente começar a colocar degrauzinho ali, degrauzinho de desafio, você vai ficar muito bom e você vai atingir o flow todo dia. Então, para mim, o grande aditivo da nossa gasolina é a gente ter consciência, declaração dos nossos talentos. O que é uma empresa quebrar? Vamos traduzir isso. Empresa quebrar é não ter dinheiro para pagar o seu fornecedor. Tá? Se você não tem dinheiro para pagar o fornecedor, não adianta você ter lucro ou não ter lucro, ter equipamento. Você não tem caixa, não tem dinheiro, aí você quebra. Então, Engraçado que na aviação a gente chama a mesma coisa. A gente chama de pane seca. Pane seca é quando o combustível acabou. Não tem que fazer. E o caixa é a mesma coisa. O combustível acabou. Você faz o quê? Agora, se qual que é a tiver vantagem? condição de planar, você ainda plana e escolhe um lugar para você pousar. Mas normalmente vai ser um acidente. Você vai ter que levar o avião. A gente fala brincando, né? Mas é sério. Você vai levar a aeronave até o local do acidente, porque não vai ser um pouso, né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa jornada foi que você precisa ser interessante e não interesseiro. Quando você é interessante, você está ativamente se interessando pelo que a outra pessoa está precisando, pelas dores, pelas objeções, pelo que ela está passando. E fica muito mais fácil você oferecer ajuda. Quando você é interesseiro, você está interessado somente no teu bem, no teu prosperar. Quando você tem fé em Deus, você pode ir sem medo. Você pode se soltar, que Deus está te segurando. E tem uma coisa que eu tive na minha vida, observando essa trajetória até agora, que está só começando, foi que eu não tive medo de errar. Eu não tive medo de arriscar fazer as coisas. E não só pelo fato de eu no momento eu não pensava assim, ó, eu tenho uma
uma mentalidade inabalável. Não. Era questão de necessidade. Eu falava assim, se eu não pego esse trabalho, o que minha filha vai comer de noite? Se eu não fecho esse serviço aqui, se eu não topo isso aqui, como que eu vou pagar meu aluguel? Então, a necessidade foi fazendo eu aceitar grandes oportunidades. Tem gente que quando tem uma grande oportunidade não aceita, né? Eu topava o desafio e deixava bem claro para a pessoa, não tenho experiência, mas eu vou dar o meu melhor, eu tenho certeza que eu vou lhe entregar bem feito. Eu fui fazendo isso muito no decorrer da minha vida. E por muito tempo, quando eu estava em casa, eu ficava de chinelo, ficava de bermuda, igual você via naqueles jornais antigos, né? Que o cara levantava e ele estava de bermuda, aqui só colocava o casaco em cima. E aí eu hoje, inclusive, ensino isso para os meus filhos. Eu falei, você tem que ter honra e autovalorização em qualquer momento consigo mesmo. Então, quando eu sei que eu tenho live, eu sei que eu vou dar o meu melhor e entregar o meu melhor para as pessoas, assim como você que está assistindo aqui. Então, eu vou lá, coloco a minha melhor roupa, me arrumo, penteio o cabelo, passo perfume, realmente, o que eu falo assim, é como se eu verdadeiramente estivesse diante de você. Passe pelos processos. Começa pequeno. Eu falei esses dias sobre o rio Amazonas, né? Ele começa pequeno e depois vira o maior rio de afluente de águas do mundo. Mas por quê? No início, ele só começa. Vai se juntando com outras nascentes, vai desviando pelos caminhos, vai indo pelo melhor caminho possível para ele ganhar mais agilidade, mais força e ir crescendo. Vai se juntando com outros rios, que é o network. Vai se juntando com pessoas que querem ir para a mesma direção que ele, e juntos eles viram aquele maior rio do mundo lá na foz. O nosso corpo físico precisa de movimento para energizar. Então eu preciso me mexer, eu preciso me alongar, eu preciso, né? Aí energiza, ganha energia. Só que a nossa mente precisa de imobilidade para ganhar energia. O que a gente faz? A gente fica sentado o dia inteiro, pensando. E quer milagre, que agora vem a energia pra minha vida. Impossível, né? Você já tá falindo. Você, nossa, Fabrício, aqui, eu não consigo parar, porque essas pessoas ficam pedindo. Então a gente precisa colocar o nosso corpo físico pra movimentar e a gente precisa colocar a mente pra praticar o nadismo. É fácil? Óbvio que não. Eu já tava vendo, saiu no jornal, o piloto varou a pista, destruiu o avião. E aí eu acabei fazendo essa manobra, enfiei o pé de um lado com o freio, consegui fazer o cavalo de pau. Cara, o avião parou muito rápido. E como ele vinha escorregando, não danificou a estrutura, nada, né? Porque estava em cima da grama. De uma grama molhada. Mas foi realmente a situação assim mais... Eu já passei por condição de chuva forte, neve, tempestade de areia e tal, mas essa vez foi a vez que realmente mais pegou. E essa pergunta, ela tem até um fundamento, né? Porque às vezes... Até pra gente finalizar aqui, né, com isso, às vezes a gente tem uma programação para fazer algumas coisas. E o que a gente tá falando nesse podcast aqui é para você olhar, se conhecer, fazer, e mesmo assim você vai gerar uma programação, mas algo inesperado pode acontecer. E o grande segredo é você usar a maior característica de uma pessoa de sucesso, que é flexibilidade. E a preguiça coloca a gente numa zona de conforto, né, e paralisa a gente. Tudo que fica parado, então, apodrece. Ou apodrece, ou fica fedendo, né? Aquilo vai se perdendo. A natureza, ela está em movimento. O mundo está em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Precisamos de nos agir. Precisamos sair do lugar, né? A gente fala que é o DAI, que é o despertar, acordar e expandir. Muitas pessoas, elas despertam. Elas realmente, né, abrem o olho, fica ali, mas elas não levantam da cama. Durante muito tempo, eu passei desperta, né? Eu fiquei ali uns 6 anos, já desperta, já com conhecimento, já entendendo, mas eu não acordava. Eu comecei a me movimentar, eu saí da cama, eu acordei, eu me posicionei, deve ter mais ou menos uns 8 meses. E 7 anos que eu já estava despertada. Então, a gente precisa se movimentar. É através do movimento que as coisas começam a acontecer, né? A nossa essência é o movimento, o mundo está em movimento. Você já mentalizou, então você já tem. Você já tem, só falta você acessar. A gente tem a facilidade, sim, do tráfego pago. É muito bom, é mais ou menos como você, em vez de você colocar um outdoor, onde a pessoa passa e vê aquilo de maneira desordenada, tipo, você está passando por lá e viu aquele outdoor e parece que ele não falou com você. É como se você pegasse esse outdoor e colocasse na porta da tua casa, que quando você está entrando todos os dias você vai ver aquela mensagem. O tráfego pago ele entrega direto para você. Só que o próprio
expert, como a gente chama, ou profissional, ele precisa saber o que ele verdadeiramente quer entregar. Porque às vezes você simplesmente joga tráfego aleatório e você não sabe se você está querendo captar mais cliente, se você está querendo entregar um procedimento que, como ela falou, é o que você gosta de fazer, ou então você quer aumentar a captação financeira e você quer entregar um procedimento que só você faz, mas que não é o que te dá maior prazer, mas é o que te dá maior rentabilidade. E para grandes empresas, né? Então eu ganhei dinheiro mesmo nesse mercado e a gente nunca mais passou necessidade. E você vê que é engraçado isso que você está falando, é muito importante, porque a gente ensina para as pessoas a questão do micro resultado. E quando você ganhava apenas R$1 por cliente que você visitava, se você não contasse que aquilo era um micro resultado, quando você começou a fazer 10, 20, 30, 40, você não teria essa métrica. Exato. Mas quando você entendeu, peraí, eu posso corrigir a rota e fazer melhor do que isso, você começou realmente a ganhar no volume. E aí eu faço o highlight sempre para as pessoas. Às vezes vale mais você parar, estudar uma estratégia ou buscar ajuda de alguém que entende dessa estratégia, por exemplo, vendas. Exato. E aí a pessoa vai te auxiliar a você fazer bem menos esforço para ter muito mais resultado. Exatamente. Então você vê, você acabou de falar, a pergunta que mais atrapalha as pessoas de seguirem o seu coração e de fazer dar certo é o e se. Quando você entra no e se, você passa por isso. E veja, você já tinha passado por um processo onde você foi com tudo e não passou pelo processo de e se. E isso também tem uma explicação científica. Quando você não tem filhos e quando você ainda não está casado, existe uma predisposição mental de que você não passa pelas 3 crenças básicas do ser humano. Em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, a alimentação. E em terceiro lugar, a proliferação da espécie. A sorte é você estar no momento certo, na hora certa, preparado. Porque se você está no lugar errado, na hora errada e chega a sua oportunidade e você não está preparado, aí é culpa que você não tem sorte? Não, as oportunidades às vezes estão passando na tua vida e você não está vendo. Tá tendo situações na tua história que está acontecendo e você não está vendo. Não, você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você está vivendo num modelo de repetição. Então, eu dei uma tarefa esses dias que o pessoal pirou na live, uma coisa tão boba. O que eu falei para essas pessoas, Fabrício? Você mora num bairro, você mora numa cidade, você mora num lugar. Todos os dias você levanta para ir para levar filho na escola ou para ir para o teu escritório. Qual que é a tendência? De fazer sempre a mesma rota. Fazer a mesma rota, porque é mais fácil. Às vezes nem é a mais fácil, mas você pensa que é mais fácil. Por quê? Porque o teu cérebro já está acostumado, já está confortável com essa rota. Então, tipo assim, era cansativo. Eu tinha 12 horas de trabalho, cara. Eu lembro que eu tinha que acordar mais cedo. Eu treinava, acordava 5 horas da manhã. Eu pegava 7, né, no trabalho. Eu acordava às 5:30 da manhã para ir treinar, porque depois do turno eu não conseguia treinar, porque de tão cansada que eu tava. Então, assim, foram escolhas que eu comecei a fazer. Eu falei assim, cara, eu realmente não posso treinar jiu-jitsu, mas eu posso manter minha preparação física aqui, eu posso cuidar da minha alimentação aqui, eu posso ver um vídeo de jiu-jitsu no meu horário de folga aqui e começar a trabalhar a mente. Então, eu não treinava fisicamente, mas eu trabalhava a mente, olha que doido. Entendeu? Então, sabe, a gente fica contando historinha. E aí, a gente arruma desculpa pra tudo. Agora, quando você realmente muda e coloca o que você quer, você começa a enxergar as oportunidades. Por isso é tão importante a gente saber o que quer, porque você começa a enxergar as oportunidades ao seu redor. Já pensou você agradecer antes de você receber? Eu quero muito isso. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo meu carro. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela minha família. Isso é fé. Então, quando você tem fé de verdade, e você está acreditando em Deus, nada vai te abalar. Porque a profissão é maravilhosa, mas a organização, a carga horária da faculdade não nos ensina a empreender, a gerir nossa vida em prol de um objetivo, a bater metas. O profissional, eu falo, como dentista, não sei se o doutor, que é de outra área de profissional liberal, teve esse preparo, mas não me ensinaram a ganhar dinheiro, me ensinaram a trabalhar. E eu só fui trabalhando. Quando eu vi esse mundo das pessoas desfrutando aquilo que o dinheiro patrocina, financia,
viajando várias vezes ao ano, conhecendo lugares maravilhosos, fez todo sentido pra mim. Falei, Não, como e é só depois de muito tempo, você falou em trabalhar, que você aprende o porquê que muitas pessoas falam, né? Quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. Aí eu voltei com essa cabeça de ajudar os profissionais a ganharem dinheiro com propósito. Muitas vezes, se alguém está infeliz na área que atua, é porque não encontrou essa essência, entende? Precisa comunicar não apenas da boca para fora, precisa comunicar da boca para dentro, precisa carregar aquilo que você faz, precisa ser uma transformação, assim, não um estereótipo, não um arquétipo que eu montei, né? Hoje a gente fala bastante de arquétipo na internet. Isso é realmente libertador. É libertador, porque eu faço aquilo que faz sentido na minha vida por completo, desde a hora que eu tô na minha casa, na hora que eu... Porque não tem como você separar, assim como a parte espiritual, né? Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, poxa, eu vou colocar a parte espiritual. Qual que é o lema da beleza espiritual, beleza emocional e a beleza estética? Que nós somos corpo, mente e espírito. Então, não tem como dissociar. Ó, isso é muito importante para qualquer transição de carreira. Vocês têm que ter uma reserva financeira, tá? Não adianta também fazer loucura com um filho pequeno. Eu gostei do jeito que você falou, porque a gente tem um processo neurocientífico também que é estudado, que alguns chamam também de lei de atração. É você ter uma reserva financeira, para você ter uso dessa reserva financeira em prol daquilo que você quer realizar, ou um investimento, ou um negócio novo, ou abrir uma empresa, que as pessoas colocam assim, vamos guardar uma reserva de emergência, para caso venha doença, para caso a gente perca o emprego, para caso... E aí você gera uma condição negativa em relação a isso que você tem de dinheiro disponível, quando na verdade você pode fazer uma canalização para energia positiva. O ambiente é mais importante do que os hábitos. Porque se você tiver bons hábitos no ambiente errado, você vai se corromper. Agora, se você tiver hábitos ruins em bons ambientes, você vai ser transformado. Que você vai substituir por hábitos saudáveis. Você acaba sendo contagiado por aquilo ali. O que é autoimagem? Autoimagem é como eu me vejo. E muitas pessoas, elas se veem como os outros veem ela, e não como Deus a vê. Então, eu me vejo com tudo aquilo que as pessoas falaram que eu sou, né? E que carregam também muitas experiências e memórias das pessoas. Então, a gente tem que curar esse bloqueio de autoimagem e começar a nos olhar como Deus nos olha. E aí, quando ele tem esse tanto de crenças, elas vai ficar limitado, você vai acreditar que aquilo é verdade e você não consegue dar um passo. Você tem capacidade. Quantas vezes, gente, as pessoas falaram com você, você é capaz de fazer isso, você é tão boa nisso, por que você não vai lá e faz? Nossa, você tem autoridade para isso, as pessoas precisam ouvir isso que vai falar, você é inteligente, você é um monte de coisa, e você não sai do lugar. As pessoas veem, mas você não consegue. Tem algo que tá ali te travando. Pode ser difícil, mas nunca será impossível. Pode ser difícil você derrotar o gigante, mas você vai conseguir. Com Deus, com fé, você consegue. Um pequeno empresário hoje que eu estruturo um negócio e o negócio dele explode, com certeza ele vai precisar de alguém mais na frente para ter uma sociedade com ele, para dividir esse lucro, e ele vai lembrar de quem ajudou ele no início. Então eu quero ser essa pessoa que o ajudou no início.